iniciando, então, a nossa aula. A gente vai dar continuidade ao conteúdo da semana passada, tá? Que nós estávamos vendo, então, quanto à estrutura de trabalhos acadêmicos. Nós vimos na aula passada sobre os resumos, né? Que a gente fez uma atividade e vocês me enviaram, e a gente vai dar continuidade. Nós estamos aqui, quanto à estrutura, nos elementos pré-textuais, tá? Aí ficou faltando a gente falar um pouquinho sobre as listas, né, e o sumário. Então, eu vou concluir essa parte de elementos pré-textuais, e daí a gente vai para os elementos textuais, tá bom? Então, em trabalhos que a gente observa, né, que tem uma quantidade grande, né, de figuras, de tabelas, de siglas, tá? Então, para todos esses itens, nós temos a opção, então, de criar listas de elementos, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de uma lista de figuras, tá? A única coisa de diferente aqui que eu vi nas instruções da UDC é que aqui, ó, entre a figura e o fluxograma, que é, na verdade, o título, né, da figura, eles colocam um traço aqui, tá? Mas isso é segundo, então, as normas da UDC, tá bom? Mas você tem a opção de deixar sem ou colocar com o traço. Então, coloca figura, né, o título daquela figura, o número, é claro, que tem todas as figuras, elas são numeradas, né? E você coloca, então, o título daquela figura e a página onde ela se encontra, tá? E vai fazer isso, então, com todas as figuras que tem no trabalho de vocês, tá bom? E segue, então, essa mesma linha. Tem que prestar atenção no seguinte, o mesmo título que vai estar lá na figura de vocês, ele tem que estar aqui, tá? Então, isso é lista de figuras. Aí, tem um outro exemplo aqui também, de lista de quadros, tá? Porque tabelas e quadros, eles são coisas diferentes, tá? Então, se no seu trabalho ele tem muitos quadros, tá? Então, também cabe a opção de você colocar, então, uma lista de quadros, ok? Então, tá lá, olha, o número do quadro, né? O título bem certinho, igual está no trabalho, e a página onde ele está, né? Onde ele é encontrado. A mesma coisa com a lista de tabelas. Então, você tem o número da tabela, tem o título, né? Tem o título aqui da tabela e a página onde ela se encontra, tá? Então, faz isso com todas as tabelas, com todos os quadros e com todas as figuras, tá? Por que fazer essas listas, né? Porque facilita para quem está lendo o trabalho encontrar essas figuras, essas tabelas, esses quadros, né? Porque num trabalho científico, esses elementos, ele ajuda muito na interpretação dos resultados, tá? Então, tem pessoas que gostam, né, de fazer análise de tabela, de gráficos, tá? Então, fica mais fácil para eles poderem encontrar esses elementos dentro do trabalho de vocês. Então, isso é importante colocar aí, então, essas listas. No caso, se vocês perceberem que existe um número muito grande de abreviações, então cabe vocês fazerem uma lista de abreviações, tá bom? Então tá aqui, olha, um exemplo, né? Coloca a abreviação e o que ela significa aqui do lado, tá? Na lista de abreviação, a gente não precisa colocar página, tá? É só a abreviação e o que ela significa, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, BVS, tá? Que é, BVS, né? Que é Biblioteca Virtual em Saúde, ou da Saúde. Então, aqui você coloca só a sigla e coloca aqui, então, o que ela significa, tá bom? Nesse caso aqui, a gente coloca em ordem, tá? Alfabética, pode perceber que ele está em ordem alfabética, não é a ordem que está no texto, tá? Então, escrevam todas as siglas, todos os seus significados, e daí coloca em ordem alfabética, tá bom? Então, isso é uma possibilidade para vocês, então, organizarem melhor
né, o trabalho de vocês colocando, então, essas listas. Não é assim muito no caso da psicologia, ou talvez não, também no caso da fisioterapia, acho que nenhum curso daqui utiliza muitos símbolos, né? Mas, por exemplo, quem trabalha na engenharia, na matemática, na física, tal, então eles, na química, né, eles utilizam muitos símbolos. Então, isso também é interessante você fazer uma lista de símbolos, tá? A lista de símbolos, gente, ela não vem com essa margem aqui, tá? Isso aqui eu só fiz para vocês, para delimitar para vocês, mas coloca, né, da mesma forma que faz a lista de siglas, faz também aqui a lista de símbolos. Coloca o símbolo e o que ele significa, tá bom? Então, isso também já ajuda o leitor, caso ele não tenha muita afinidade aí com os símbolos, ele vai lá na lista e ele já sabe o que é. Ou às vezes não está lembrando, né? Ao invés de procurar em outro lugar, ele vai na lista de símbolos e ele consegue encontrar qual que é o seu significado, tá bom? Então, dessa forma, fica bem organizado, né? As informações do trabalho de vocês, fica mais fácil para o leitor também, certo? Tudo bem até aqui? Conseguiram entender o que eu falei? Conseguiram visualizar como que se faz essas listas? E daí, aqui no próximo, quando a gente falar de sumário, eu vou mostrar para vocês em que sequência a gente coloca isso no trabalho, tá bom? Até aqui, tudo bem? Sim, prof. Sim, tudo bem? Foi a Ana que respondeu, a Laura, ok? Então, olha lá, beleza. Então, como que faz essas listas, tá ok. Agora aqui, olha, a gente vai ver o sumário. O sumário essas listas, pessoal, como eu falei anteriormente, tá? Essas listas dependem do número, né, de elementos que vocês têm, tá bom? Então, eu creio assim, a partir de 4, né? A partir de 4 tabelas, 4 figuras e etc., já fica complicado, né, o pesquisador ir procurar. Então, é melhor que vocês façam essas listas, tá? Então, eles não são itens obrigatórios, tá? Mas desde que ele não tenha, né, aí uma quantidade muito pequena, 2, 3, né, tabela, daí não precisa colocar. Mas mais do que isso, então, é sugerido colocar, então, essas listas, tá? Agora, já o sumário, ele é um item obrigatório, tá? O sumário é um item obrigatório, todos os trabalhos têm que ter. Todos os trabalhos acadêmicos é um item obrigatório, tá bom? Então, desde o projeto de pesquisa, desde o trabalho, né, de TCC final, dissertação, tese, todos eles têm que apresentar, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês, segundo as regras da UDC, tá bom? Então, segundo as regras da UDC, ele segue esse padrão que está aqui, tá bom? Então, a palavra sumário, se vocês observarem aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Se vocês observarem aqui a palavra sumário, depois de um espaço, tá? Ela fica, então, centralizada, letra com caixa alta, ok? E negrito, então, sumário, negrito, caixa alta e centralizado, tá bom? Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Então, o item sumário, tá? Ele vai ser em negrito, ele vai ser centralizado, né, como vocês estão observando ali, e ele vai ser, então, caixa alta. Então, todas letras maiúsculas, tá bom? Aquela parte de capa, folha de rosto, agradecimento, epífise, né, todas aquelas páginas que eu falei para vocês que, né, na aula anterior, elas não precisam aparecer aqui no sumário. Elas devem ser contadas, né, como eu falei para vocês, mas elas não aparecem no sumário. A partir de onde que eu começo a colocar, então, né, para aparecer no sumário? A partir do resumo, tá bom? Então, tá aqui, ó. A partir do resumo, começa, então, né, a colocar no sumário, tá bom? Vocês podem perceber que o resumo, abstract, que caso peça uma língua estrangeira, né, e as listas que são obrigatórias aparecer aí no
no sumário, vocês não precisam colocar a página onde elas vão estar, tá bom? Então, se vocês perceberem, todos os elementos ali pré-textuais que aparecem no sumário, não precisa você colocar a página de onde ele está, tá bom? Então, isso segundo aí as normas segundo as normas da ODC. Outra coisa, né? Se vocês perceberem aqui, todos esses títulos que tá aparecendo aqui, todos eles também, tá? Todos eles estão em caixa alta, né? Ele está em letra maiúscula e ele está em negrito. Tá? Caixa alta e negrito, ok? Então, resumo, abstract, caso, né, o professor ou a instituição pedir, as listas, então, coloca-se primeiro a lista de abreviaturas, depois de figuras, tabelas, e por último, então, as listas de gráfico, caso tenha, tá? Porque geralmente a gente coloca aqui juntamente com listas de figuras, mas tem pessoas que colocam, então, como separado, então pode colocar a lista de gráfico aqui também, tá? Aí vai entrar já os elementos textuais. Se vocês perceberem, os elementos textuais aqui, eles já começam a aparecer aqui na contagem, né? Olha, então você vai colocar o item que ele que é o número 1, o título, que é a introdução, tá? Aí vai colocar, então, pontinhos, 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 até ele chegar, né, no lado direito aqui da página, e vai colocar, então, o número da página aonde se encontra, então, esse item, que é a introdução, né? E daí você vai seguindo a numeração conforme a paginação que eu já mostrei para você como que faz. O segundo item, olha lá, letra maiúscula, né? Todos eles com letra maiúscula, caixa alta. E se vocês perceberem aqui também, né? Esses itens dos elementos pré-textuais, todos eles estão em negrito, tá bom? Quando eu tenho aí, olha, um título secundário, né? Quando aparece 2.1, por exemplo, tá? Observa que ele continua aqui com a caixa alta em negrito. 2.2 também é um título aí que é secundário. Então, coloca também em letra maiúscula, caixa alta e negrito. E vai colocando as páginas referentes, então, a cada um desses itens. Quando tiver aí, né? Opa, perdão. Quando tiver aí um item que é terciário, ó, como este daqui, percebam que agora ele já não está mais em caixa alta. Tá bom? Ele continua sendo negrito, tá? Continua sendo negrito, mas ele não apresenta mais em caixa alta, somente a primeira maiúscula e o restante normal, né? E quando nós apresentamos um título quaternário, aí então nós escrevemos sem o negrito, né? Escreve normal e a primeira letra em letra maiúscula e o restante normal em letra minúscula, tá bom? E aqui continua colocando as páginas, tá? Eu não coloquei aqui porque eu nem tenho ideia que página que seria. Mas eu continuo colocando a numeração normal, tá? Conforme, então, a paginação do trabalho acadêmico de vocês. Certo? Até aqui? Alguma dúvida? Tudo certinho? Então, tá bom. Aí, então, aqui a gente tem os elementos, né? E aqui vai continuar os elementos textuais, tá bom? Então, continua aqui, ó, os elementos textuais que eu falei para vocês. Vem aqui a metodologia, tudo isso aqui faz parte dos elementos textuais, até aqui, ó, tá bom? Então, vai seguindo aquele mesmo esquema que eu falei para vocês anteriormente, tá? Quando chegar lá nos elementos pós-textuais, que são esses aqui, olha, referências, apêndices, né, anexos, tal. Então, na ODC, nós colocamos dessa forma, tá? Coloca a referência continuando como item com letra caixa alta e negrito, e o apêndice e o anexo continua com caixa alta, mas normal.
sem utilizar o negrito, tá bom? Então, é assim que é feito segundo lá as normas da UDC, tá bom? Se vocês encontrarem algo diferenciado, é porque então não está sendo utilizado ali segundo as normas da da UDC, tá bom? Mas é claro que isso daqui também tem tudo lá no portal para vocês, tá? Então, vocês vão ter acesso no portal em cada curso. Então, fica mais fácil para depois vocês seguirem, né? Que isso aqui é o hoje, mas pode mudar para o ano que vem. Todo ano ele é revisado, todo ano ele é melhorado, tá? Então, pode ser que hoje seja assim, talvez o ano que vem ele mude. Então, lá no portal, sempre eles vão estar atualizando, tá? Esse daqui é o de 2019, continua sendo assim. Talvez o ano que vem ele vai mudar. Mas daí fica mais fácil para vocês, pelo menos, terem uma noção de como organizar, tá? Não altera muito mais do que isso daqui. Entendido, então? E aqui continua colocando a numeração de página normal. Ok? No Word, para quem tem aí facilidade para trabalhar no Word, existe a forma de vocês fazerem o sumário automático, tá? Se você coloca a paginação certinha lá no teu trabalho, tem como fazer, então, a paginação automática também. Só tem que prestar atenção se ele segue, né, essas norminhas aí segundo a UDC. Beleza? Então, entendido aqui essa questão, então, dos elementos pré-textuais, vocês ficaram com alguma dúvida ainda? A questão dos resumos, tudo bem, tudo tranquilo? Que agora a gente vai entrar na parte de elementos textuais daí. Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Sim, prof. Então, assim, os elementos que eu vou passar aqui, tá? Os elementos textuais, eu vou dar ênfase ao projeto de pesquisa, tá? E o que for referente ao trabalho final, eu vou falando. Mas o item aqui, né, a ênfase aqui é com o projeto de pesquisa, tá? Porque a maioria aqui ainda tem que escrever o projeto de pesquisa, né? Então, eu acho mais interessante a gente dar ênfase no projeto, e alguma alteração em referente ao projeto, aí eu cito que é, então, do trabalho final, né? Do trabalho de conclusão de curso. Beleza? Então, a gente vai seguir dessa forma. Então, eu coloquei para vocês aqui tudo bem explicadinho. A gente vai começar, então, com o primeiro item dos elementos textuais, que é a introdução, tá? Nessa introdução, o que deve ter, como que deve ser escrita essa introdução? Vou falar para vocês já aqui de cara, tá? Que, geralmente, a introdução, ela é escrita por último no trabalho, tá? Então, você vai escrever o projeto da metodologia, vai fazer a revisão da literatura, tá? E daí, depois que você fez isso, que você já fez um levantamento, né, do tema, do assunto, já estudou, já tem mais propriedade sobre o assunto, aí sim, né, você vai escrever, então, a introdução. Fica muito mais fácil fazer assim, do que você começar a escrever o teu projeto direto da introdução, tá? Por que que fica mais difícil? Porque, geralmente, a gente não tem ainda muita afinidade, a gente não tem muita bagagem ainda com o tema, né? Então, isso dificulta na hora que você for escrever, né? Então, o que a gente faz? Faz primeiro lá a revisão da literatura, já vai verificando, né, a metodologia, como que vai fazer, quais são os objetivos, né, qual é a pergunta de pesquisa. Aí sim, depois que tudo isso estiver bem certinho, agora você já tem bagagem, você já tem, né, mais propriedade sobre o tema, aí sim a gente vai para a introdução. Então, o que deve ter aí na introdução? Primeiro de tudo, né, a gente tem que diferenciar o que é o tema e o que é o assunto, tá? O tema, tá, ele é
o tema como se fosse aquela parte mais geral, né, de um trabalho, de uma pesquisa. Então, o meu tema é sobre psicologia na educação. Então, esse é meu tema, né, principal. Só que sobre esse tema, psicologia da educação, algo assim, tá? Eu tenho diversas subdivisões. Essas subdivisões nós chamamos então de assuntos, né? Então, dentro de um tema maior, nós temos então aí diversos assuntos. Então, geralmente, para você iniciar a fazer uma introdução, você começa pelo tema, né? Onde ele é mais abrangente, onde ele é mais geral. Aí, depois desse tema que ele é mais geral, você vai afunilando, você vai, né, chegando até o seu assunto principal sobre a pesquisa, tá? Então, geralmente, é dessa forma que a gente faz, ok? A introdução, pessoal, ela não deve ser muito extensa, não, tá? A introdução, assim, bem escrita, ela dá uma página, né? Uma página já é o suficiente para você colocar em linhas gerais sobre o seu tema e sobre o seu assunto, certo? Mas assim, você não vai estar cometendo um pecado mortal se você colocar até 2 páginas, mas mais do que isso, aí então ele já passa a ter vamos supor assim, muita informação, né? E acaba, então, já sendo quase o início de uma revisão da literatura, tá bom? Então, o ideal aí é de 1 a 2 páginas, 2 páginas no máximo, ok? Vocês vão encontrar trabalhos por aí, né, que dentro da introdução, eles já fazem uma revisão da literatura, daí, é claro, ela já é mais extensa, tá? Mas não é comum, vocês vão encontrar, mas não é comum, tá? Aqui dentro da UDC, eles utilizam, então, aí aproximadamente 1 página para o projeto, tá? E depois vai ter um item separado para a revisão da literatura, certo? Então, geralmente é dessa forma que é feito na UDC. O José já escreveu. Quem aqui já escreveu o projeto? Compartilha aí para a gente quem já escreveu o projeto. O José, eu sei que ele já está entregando a parte final. Quem mais? Que já fez o projeto? Que pode compartilhar aí com a gente. A Georgia está no mesmo nível que o José, né? Ou não, Georgia? Qual que é o período? Ah, é do 3º, tá. Quem mais já escreveu um projeto? Ninguém mais? Cadê o pessoal aqui dos períodos mais adiantados? Cadê teus colegas, José? Só tá você hoje? Acho que estão se escondendo, prof. Tô vendo, hein? Estão atrás da bolinha. Ô, José, você escreveu sua introdução primeiro ou por último? Como é que você fez? Olha, eu já tinha feito a introdução, porque fazia tempo que eu estava pesquisando e trabalhando o tema. Aham. A introdução eu fiz primeiro. Porque você já conhecia o tema, né? Sim, já fazia tempo que havia decidido qual ia ser o tema. Aí fui afunilando com a ajuda da professora Nandra e consegui fazer fácil a introdução. Sim. Ou seja, quando você começa a entrar na literatura do tema e começa a recabar informações, emoções, sentimentos, e nesse tema que eu estava trabalhando, isso me permitiu fazer uma introdução bem bacana. Uhum. Muito bom. E a Ana e a Isabela, a Georgia, vocês começaram a fazer a introdução primeiro? Ou vocês começaram com a revisão, ou pesquisando sobre o assunto primeiro, sobre o tema? Eu comecei com a pesquisa mesmo. Eu tentei fazer a introdução, mas depois eu tive que mudar tudo, porque
O que eu tinha pesquisado tinha mudado um pouco com Daí, o que eu tinha planejado, né? aham. Mas depois teve que arrumar tudo, a Teve que introdução. arrumar tudo, exatamente. Então, por isso que o ideal é mais fácil, porque às vezes você vai ter que fazer retrabalho, né? Então, o mais fácil é isso, você primeiro delimitar todo o seu trabalho, né? Porque você tem a revisão da literatura para você conhecer o tema, você tem os objetivos da pesquisa para ser delimitados, né? Você tem a sua pergunta de pesquisa para ser elaborada, e você tem a metodologia para você seguir. Quando tudo isso é feito, aí depois para fazer a introdução, você faz ela nossa, muito rápido, né? Exatamente, a Ana falando, ó, comecei com a problemática e depois passou para os objetivos, e daí sim fica mais fácil para poder fazer a introdução, tá? Então siga esse conselho. Comece então a partir, né, desses elementos que eu falei, para depois no final ficar muito mais fácil vocês fazerem então essa introdução, tá? Partindo sempre do tema, que é o mais geral, e daí para o assunto, né? Porque não tem como a gente também escolher muitos assuntos, não, porque senão depois não dá conta, né? O assunto principal, que daí fica mais fácil, então, para vocês organizarem as ideias para escrever, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, recomendação, iniciar, então, né, a introdução do seu tema, partindo, então, do assunto geral, que é o tema principal, e depois, então, para os assuntos, né, menores, né. Como eu falei para vocês, que em alguns trabalhos, né, a revisão da literatura, ela já aparece aqui na introdução, mas não é comum. O mais comum mesmo é a gente observar um capítulo separado, tá? Mas caso aí acontecer, vocês já sabem, né? Num projeto de pesquisa, é importante vocês abrirem um item para a justificativa, tá? E isso é importantíssimo, tá? Então, lá no projeto de pesquisa de vocês, vai encontrar aí um título que é chamado de justificativa, e nessa justificativa é como se fosse para vocês aí vender o peixe de vocês, ou seja, vocês vão colocar a importância, né, ou a relevância de vocês desenvolverem esse projeto de pesquisa, tá? Ou este estudo. Então, vocês vão colocar todas as razões, né, positivas de desenvolver, então, esse projeto de pesquisa, tá? Isso daqui, ele é muito, muito importante quando o projeto de pesquisa, ele vai ser submetido para adquirir verba, né? Então, quanto melhor e mais relevante, né, for o trabalho, né, o projeto de pesquisa, né, então, mais chances ele tem de ganhar verba ou, né, de participar aí, por exemplo, para pleitear uma bolsa de estudo ou algo assim. Então, essa parte de justificativa é o porquê que você vai realizar esse trabalho e por que ele é importante. E quais os benefícios que esse trabalho ele pode trazer, então, para a comunidade, né? Ou qual a solução que ele pode trazer aí para a comunidade, né? No caso da física, da psicologia, eles trabalham muito com intervenção, né? Então, quais as intervenções para a solução desse problema? Então, essa parte do justificativa, ela é muito importante aí para vocês, então, darem a importância e relevância do trabalho de pesquisa, né, do projeto de pesquisa. É muito comum também a gente encontrar a justificativa juntamente com a introdução, tá bom? Mas aqui na UDC eles pedem para a gente colocar em itens separados. Então, coloca um item com a justificativa, tá? E é claro que isso também, ele é muito comum de cada curso, né? Às vezes o curso quer que coloque em item separado, né? E outro já quer que coloque, então, juntamente com a introdução. Então, daí você segue segundo o orientador aí, ele vai orientar vocês certinho, tá bom? Tudo bem, então, quanto aqui a justificativa do trabalho? É aquele momento que você vende o peixe de vocês, né? E para isso precisa ter conhecimento, tá?
Então, também precisa ter conhecimento sobre o tema para ficar, então, mais tranquilo para vocês escreverem. Beleza? Outro item que é obrigatório, tá? São os objetivos da pesquisa. Esses objetivos da pesquisa, eles sempre vão estar linkados com a pergunta de pesquisa de vocês, né? Porque vocês têm que tentar responder essa pergunta de pesquisa. Então, para responder ela, você tem que alcançar alguns objetivos. Então, qual que é o objetivo da pesquisa, né? Então, geralmente, a gente divide, né, esses objetivos em objetivo geral e um objetivo específico. O objetivo geral é aquele, como o próprio nome diz, né, que ele é mais abrangente e que ele tenta responder a pergunta de pesquisa como um todo, de forma mais abrangente. Já os específicos, ele vai trazer um objetivo, né, para cada parte, geralmente, aí da metodologia que a gente, né, que a gente vai desenvolver no trabalho, a gente vai ter um objetivo, para poder, então, chegar a essa resposta da nossa pergunta de pesquisa, tá? Então, são objetivos menores dentro desse objetivo maior, que é o objetivo geral. E é assim, quanto mais objetivos específicos a gente coloca, mais coisas a gente tem que fazer, né? Eu tenho que ter uma metodologia maior para poder chegar e alcançar esses objetivos, tá bom? Então, geralmente, né, num trabalho de conclusão de curso, a gente coloca no máximo 3 objetivos específicos, porque mais do que isso, né, a pesquisa ela vai demandar mais tempo, certo? Então, até uns 3 objetivos específicos, a gente consegue fazer dentro do prazo de 6 meses, né? Que, na verdade, nem são 6 meses, né? É menos, né? Mas, então, tem que tomar cuidado com isso, porque a partir do momento que você coloca que você vai fazer isso, isso e isso, aquilo tem que estar, então, na metodologia, você tem que chegar e cumprir esses objetivos, tá bom? Uma coisa bastante importante a gente saber sobre os objetivos, tá? Ele tem que ser extremamente claro, né? Nós temos que trabalhar muito em cima disso aqui, ó. É viável ou não, tá? Não adianta a gente colocar um objetivo mirabolante, sendo que depois a gente não vai conseguir, né, cumprir esse objetivo. Então, ter bastante clareza, ter aí bastante noção, né, sobre o tema, para que depois, então, não tenha que, né, fazer umas emendas aí no trabalho. Então, tem que ter, o trabalho, o objetivo ele tem que ser viável, não pode viajar muito na maionese, como diz o outro, né? Os objetivos, eles são escritos no texto, né? Sempre utilizando o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Então, o meu objetivo é identificar espécies tal. Então, identificar. Sempre quando eu terminar lá com R, né? Isso significa, então, que é um verbo infinitivo. Eu quero analisar, eu quero compreender tal coisa, eu quero analisar tal coisa, e identificar. Então, todos esses objetivos, eles devem ser, então, escritos no verbo no infinitivo, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês uma definição aí, né, do que seria, então, esse objetivo geral. Então, o objetivo geral, ele deve expressar a finalidade intelectual da pesquisa, e ele, como eu falei para vocês, ele vai tentar, então, responder à questão da pesquisa, tá? Ele deve ter coerência com o nosso problema de pesquisa ou com a pergunta de pesquisa, tá? E apresentar sempre aí com o verbo no infinitivo, como eu falei para vocês anteriormente. Aqui os objetivos específicos, né? Também coloquei aqui uma definição, né? Que apresentam os detalhes ou os desdobramentos do objetivo geral, ou seja, né? Os objetivos específicos, eles vão estar sempre linkados com o objetivo geral,
Você não pode colocar aqui um objetivo específico que não tem nada a ver com o teu objetivo geral, tá? Então, eles têm que estar sempre relacionados, né? Também continua escrevendo no verbo ali no infinitivo, né? E uma outra coisa, né? Todo objetivo específico que você escrever, você vai ter que ter uma metodologia para ele lá na tua metodologia depois. Então, se eu coloquei lá, sei lá, como objetivo específico, identificar o número de pessoas portadores de doenças mentais, um exemplo, tá? Então, você vai ter que colocar lá na sua metodologia, uma parte da metodologia explicando como que você vai identificar as pessoas que têm doenças mentais. Um exemplo, né? Você vai fazer vai usar registros médicos, você vai utilizar prontuários, você vai pegar os dados no DataSUS, como que você vai fazer, né? Aí, se você tem lá um outro objetivo, que você tem que fazer coleta de dados, por exemplo, então lá na metodologia tem que ter, né, explicando como que você vai fazer para poder cumprir aquele objetivo específico, certo? Então, cada objetivo específico, eu tenho que ter ele descrito como que eu vou fazer lá na metodologia, certo? E isso facilita bastante o desenvolvimento do trabalho de vocês, tá? Vocês entenderam essa parte que eu falei, dos objetivos geral e específico? Sim, não, talvez, quem sabe? Eu vou perguntar. Sim, professora. Sim, prof. Eu vou perguntar para o José, que como ele já está quase defendendo já, né, José? José, você conseguiu linkar ou conseguiu colocar os teus objetivos específicos, né, e linkar ele com a tua metodologia? Você conseguiu fazer esse link? Será que ele me ouviu? Ah, sim, estou te vendo, profe, desculpa, que apertei errei o dedo. O meu revisão sistemática de literatura, né? Eu consegui, porque é um tema bem específico. O que acontece é assim, sempre quando você começa, vai abrir um leque. Você tem que ter cuidado com isso, porque é muito tentador e você aí fica assim meio sem rumo. Você tem que ter bem claro onde você quer chegar, que é o que você está procurando. E nesse caso, o meu seriam os estressores. Quais são os estressores? São ambientais? Os descritores, né? Que você fez revisão da literatura, né? Sim. Mas mesmo assim, né, você teve que colocar como que você utilizou para procurar na base de dados, que são os descritores. Aí, né? assim, o problema mais grave que tem isso é que tem muita literatura não oficial. Estamos falando de dados estadísticos de gente que se suicida. Aí você, de repente, você começa a investigar e descobre que a origem daquele suicídio começa no campo de batalha. Mas o cara, quando se suicida, ele é um civil já. Você está entendendo? Então, o que para você era um problema oficial, era um problema governamental, em uma área militar, de repente, tem uma parte que sim acontece mientras aqueles homens estão servindo o país, e outros quando já são civis. Então, há uma parte que se perde daquela informação. E são os tem próprios alguns colegas... recursos, né, José? Tem alguns recursos que a gente pode utilizar. Os próprios pode colegas são os que levantam. Pode colocar uma informação pessoal, informação, como é que é o nome que eles colocam? Que foi dito pela pessoa tal, você pode colocar, mas isso, ele perde a questão da confiabilidade, né? Isso. Tem revistas que tratam do assunto, tem alguns jornais especializados, mas eles citam cifras. Para eles, aquelas cifras que passaram na vida civil continuam sendo naquela origem.
Ou seja, aquelas pessoas têm nome, sobrenome, têm um grado militar, têm uma patente, então eles os recuperam para aquele outro lado. Mas é bem complexo esse tema. É complexo mesmo. Essa E questão aí, e aí você tem muitas situações que você termina tendo dados epidemiológicos que podem ser aplicados. Agora, vamos suponer, o governo dos Estados Unidos ele tem dados oficiais, porque tem aquela liberdade de informação que você solicita e eles te dão, e você tem um monte de informação oficial. Sim. Mas você não tem informação oficial de outros países porque eles encobrem esses dados. Sim. Você vai ter só lá dos Estados Unidos, mas de outros países você não tem ou às vezes não tem registro. O Reino Unido não tem. O Reino Unido não tem. Ou seja, a Grã-Bretanha não tem. Ela oculta tudo isso. Hasta os mortos nos combates. O número de mortos em combates que a Grã-Bretanha fala e o que fala o inimigo da Grã-Bretanha são totalmente diferentes. A Grã-Bretanha diz que perdeu 5 e em realidade perdeu 1000. Mas como ela se usa de mercenários e de outras pessoas que são contratadas para determinadas atividades, eles sempre têm a forma de ludibriar a informação oficial. É bem complexo. Complexo mesmo. Mas que bom que já está quase no fim, né? Eu vou usar muito fontes norte-americanas e algumas publicações que tem de revistas. Mas eu comecei, para você ter uma ideia, prof, eu comecei faz muito tempo isso. Faz muito tempo de trabalhar esse tema. Então, comecei a juntar informação, comecei a juntar literatura e ler. Essa é outra coisa. Você tem que ler praticamente imagine, tudo. Se você tivesse só 6 meses para fazer, você não ia conseguir. Bom, o caso do meu filho, assim, deram para fazer o trabalho dele, deram 6 semanas. Nossa! Trabalhou 24 horas por dia. O cara tá meio enlouquecendo. Tá meio enlouquecendo. Enlouquecendo até que consegue. Mas muito bom. Vamos continuar aqui, então. Aí, agora aqui vem, então, né, o que nós chamamos de embasamento teórico, ou revisão da literatura, ou fundamentação teórica, referencial teórico, ou seja, a revisão da literatura, que é, então, o local onde você vai colocar aí, então, as principais informações sobre o seu assunto, né, da sua pesquisa, tá bom? Então, na UDC ele aparece como um item, né, separado, tá? Então, um título separado, um item separado, e varia muito aí de quantas páginas, né, que escrevem, vai depender do assunto, mas entre, então, de 5 a 10 páginas de revisão da literatura, tá? No caso, né, dos trabalhos que a metodologia não for a revisão da literatura, tá? Porque, por exemplo, no do José, que ele fez revisão da literatura e documental, né? Então, no caso dele, ele vai ter muito mais páginas, porque isso é o corpo, né? É a parte principal, é resultado do trabalho dele, tá? Então, ele vai ter mais coisas. Mas, geralmente, os trabalhos que não são de referenciar, né? Não são de revisão da literatura, então, entre 5 a 10 páginas é o ideal aí para você, então, escrever sobre o assunto que você está tratando na sua pesquisa, tá? E aqui, na revisão da literatura, nós somos obrigados a utilizar, então, aí as citações que eu coloquei para vocês aqui, que é o que a gente vai trabalhar agora, tá? Citações diretas ou indiretas, tá? Alguém sabe do que eu estou falando? O que é citação? Alguém sabe do que eu estou falando? Quando eu falo citações, vocês imaginam o que é? Alguém pode explicar para mim? Eu imagino que seja colocar o texto direto da fonte que você está mencionando, né? Porque uma forma é você colocar de forma indireta em meio ao teu texto, com as tuas palavras, e outra é você fazer, colocar o texto como ele foi escrito pelo autor. Isso mesmo, Carla, é mais ou menos essa ideia, tá? A única coisa que faltou ali na sua explicação
é que a gente tem que citar a fonte, da onde nós tiramos, né? Então, se você está lendo, né, um artigo, ou uma revista, ou na internet, um site e tal, e você vai pegar essa informação e vai escrever na sua revisão da literatura, eu tenho que citar a fonte, ou seja, da onde que eu tirei, né? E colocar o nome de quem escreveu. No caso, a citação é você citar o autor, a pessoa que escreveu aquilo, tá? E você, então, vai transcrever ao que a pessoa, então, escreveu, tá? De forma direta, ou seja, igualzinho, né, o que está no livro, no artigo, etc., ou de forma indireta, que é quando você interpreta, né, aquela informação, escreve com as suas palavras, mas o assunto, o tema não foi teu, ele foi, então, né, lido no livro, no artigo, você transcreveu com as suas palavras, mas a ideia é de um autor e não sua, né? Então, isso é que nós chamamos de citações. Isso é importantíssimo, pessoal, para a gente evitar uma coisa bastante grave na academia, que é o plágio, tá? O plágio é aquela cópia, né? Você copiar os assuntos sem você citar da onde você está, né, pesquisando aquilo e tirando aquilo, e não citar o autor original daquilo. Você toma aquela frase, aquela descrição, aquele conceito, como se fosse seu, e ele não é, né? Então, isso é que nós temos que tomar bastante cuidado nos trabalhos acadêmicos, tá? Porque isso pode fazer a pessoa perder o trabalho, né? A pessoa, ela pode reprovar ou perder o trabalho e não conseguir defender esse trabalho. Por quê? Porque ela está citando conceitos, frases, né, e conteúdo que não são delas, são de outras pessoas. Então, para isso, nós utilizamos, dentro dos trabalhos acadêmicos, a forma de citação. Citar, então, o autor, a pessoa que escreveu sobre aquele determinado assunto, né, sobre, então, né, que você está fazendo a revisão da literatura. Certo? Entendido, Carla? Ela que explicou ali anteriormente? Sim, professora. 3 anos para conseguir tirar o mute aqui, sim. Tá bom. Então, beleza. O restante, então, entenderam o que é, então, essas citações? É você, então, citar o autor da onde vocês tiraram aquele trecho, aquele parágrafo, né, aquele conceito e etc. Então, existem várias maneiras de fazer isso, tá? Eu vou ensinar para vocês a maneira que é autor-data, que é a maneira que a UDC, ela usa nos seus trabalhos acadêmicos, tá? Autor-data. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, eu coloquei aqui, olha, algumas definições, né? O que é uma citação? Menção de uma informação extraída de uma outra fonte. Então, é uma informação que foi retirada, uma informação que foi extraída de uma outra fonte, que não seja do seu conhecimento próprio, né? Então, ele é de uma outra fonte externa, tá? Então, nós temos ali 3 tipos básicos que nós utilizamos de forma de citação. Nós temos a citação direta, a indireta e a citação da citação. Então, o que é cada uma delas? A citação direta é quando você transcreve igualzinho, né, a frase, o parágrafo, a ideia do autor. Então, você, por exemplo, não sei, vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? Mas vamos supor que você está trabalhando aí com física, um exemplo, e você tem que colocar a teoria da relatividade, tá? Lá de Einstein. Então, você tem que descrever a teoria da relatividade. Então, não tem como você interpretar a teoria da relatividade. É um conceito que é um conceito. Não tem como você alterar ele. Então, o que a gente faz? A gente pega o conceito da teoria da relatividade e coloca ele lá na revisão, se for, né, do tema, do assunto que vocês estão trabalhando. E daí você cita a fonte da onde você retirou aquele conceito, tá? Que daí seria de Einstein, né? Se você tivesse que fazer um trabalho desse, você teria que citar o Einstein, um exemplo, e o ano que ele escreveu a teoria da relatividade. Então, você
fez, né, a transcrição completa, igualzinha ao do autor, sem nenhuma mudança, tá? Já quando você tem uma citação indireta, você escreve o texto baseado no autor, tá bom? Então, você vai escrever com as suas palavras, certo? Então, vamos supor que tem lá uma teoria ou um conceito, tá? Que dê, então, para você explicar com as suas palavras sem copiar igualzinho. Então, aí você está fazendo uma citação indireta, né? Dessa mesma forma, você precisa citar o autor consultado. Tem que citar o autor e tem que citar o ano, tá? Então, o que a gente está estudando aqui é citações que levam, então, né, a metodologia de autor e data. Ou seja, né, o nome do autor e o ano que ele escreveu, tá? Então, é esse tipo de citação que eu vou passar para vocês aqui, mas não existem só esse, tá? Existem muitos outros, tá bom? Citação da citação. Essa citação da citação, ela é bem complicada. Por quê? Porque você vai, dentro de um livro, dentro de um artigo, por exemplo, tá? Ele escreveu, ele já citou um autor lá naquele texto, e você vai utilizar, esse é o APUD mesmo, Lara, é esse mesmo. Você vai utilizar o autor que ele escreveu citando lá, né, naquele trabalho. Então, daí você está fazendo citação da citação, ou seja, né, a frase, o parágrafo, ele já está citado no trabalho, e você vai citar isso de novo no seu. Então, quer dizer, é o tal do APUD, né, que é a citação da citação. Isso era muito comum antigamente, quando a gente não tinha acesso, né, a tantas informações como a gente tem hoje. Então, por exemplo, para você conseguir o conceito ou o trabalho original, né, de um autor, você tinha que pedir para vir para o correio, às vezes demorava meses para chegar, né, aquele artigo, aquele paper para você ler. Então, era muito difícil. Você tinha que comprar, né? Você tinha que comprar o artigo para você ler, né? Então, isso demorava muito. E nós não tínhamos acesso a essa informação como a gente tem hoje. Hoje, com 3 cliques, você consegue baixar o artigo original na internet, né? Então, você já tem o autor original, você já tem o trabalho original. Então, nós não precisamos fazer mais citação de citação. Nós podemos ir direto na fonte, tá? E isso, ele valoriza o trabalho, né? E enquanto que você ficar fazendo citação de citação, ou seja, você está pegando o que os outros caras já escreveram numa revisão da literatura e você está colocando de novo no seu trabalho. Então, o que tem de novo nisso, né? Então, é bastante complicado. Então... Oi, pode falar, Carla. Eu ia comentar que essa citação da citação é um negócio que tem tendência a dar cagada, porque eu já vi treta na internet, inclusive, de pessoas se apropriando de um texto que elas nunca leram, mas que elas leram através de terceiros, né? Esse terceiro já fez uma apropriação inadequada e você continua reproduzindo. E vira uma bola de neve, né? Fica. E daí, quem conhece o texto original já rebate, entendeu? Na hora, por quê? Porque o certo mesmo é você ter conhecimento do texto original e se apropriar dele de fato, e não ficar reproduzindo a interpretação. O que outras pessoas já interpretaram, né? Exato. É complicado, bem complicado. Porque, assim, cada pessoa, quando lê, né, por exemplo, eu vou fazer uma citação indireta, vamos supor que um pesquisador foi lá e fez uma citação indireta. Ele tem, é claro que a gente sempre tem que fazer a interpretação fiel, né, àquele texto, a gente não pode mudar a ideia do autor, a gente tem que ter sempre fiel, né, ao texto do autor, a ideia do autor, mas você pode explicar de uma forma diferente, tá? Mas só que tem algumas pessoas que, na hora de interpretar, elas podem interpretar de uma forma diferente, escrever de uma forma diferente, que não é o fiel do autor original. Então, isso, na verdade,
É aquela historinha, não sei se vocês já ouviram, que eu sou bem antiga, né? Eu pareço novinha, mas eu não sou, tá, gente? Aquela ideia daquela brincadeira do telefone sem fio. Não sei se vocês já ouviram essa brincadeira do telefone sem fio. Que um fala aqui, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Quando você vai ver a informação lá na última pessoa que recebeu essa informação, ela é totalmente diferente da informação original. E é isso que acontece com o tal da citação ou com o APUD, né? Então, as pessoas vão alterando aí, né, a ideia original e que no final não tem nada a ver, né, com a informação inicial. Então, deve-se evitar e sempre utilizar as fontes originais. Hoje, nós vivemos num mundo, gente, que, né, nós temos acesso a muitas informações, informações de qualidade. É só a gente saber onde buscar, tá? Mas então hoje nós temos muito facilmente acesso a isso. Antigamente não, antigamente era bem mais complicado, né? Existiam livros que tinham, né, 100 cópias no mundo todo. Então, como é que você vai ter acesso a um livro com 100 cópias no mundo todo, né? Então, hoje já não. Hoje a gente tem livros digitais, hoje nós temos artigos, né, que são gratuitos na internet, nós temos banco de dados de artigo, banco de dados de livros. Então, hoje nós temos acesso, então, aí a muitas informações e temos acesso às informações originais. Então, evitar a utilização de citação, que é conhecido como, bem lembrado ali, a Lara, né, que é o tal do APUD, tá? E além de ser uma coisa que eu não gosto, né, parece uma coisa meio feia no texto, né, então a gente evitar de fazer essa citação da citação. Sempre utilizar, então, aqui, olha, melhor forma, citação direta quando necessário e a citação indireta, né, sempre baseado na ideia do autor, sem mudar, então, né, a sua informação original. Os mais novinhos aí, tudo bem que eu estou falando? Às vezes eu posso estar falando aqui como, né, se todos soubessem, e na verdade eles não sabem nem o que eu estou falando. Então, tudo bem até aqui? O que é essa citação da citação? O que é citação direta, indireta? Deu para vocês entenderem mais ou menos? Tá bem tranquilo, prof. Tá, então deixa eu passar aqui, vou passar os exemplos para vocês daí, tá bom? Profe, Oi? profe. Tem uma coisa que é para ter em conta e prestar bem atenção quando você usa, vamos supor, um texto de Freud, aparece o tradutor, a versão. Diz Freud e fulano 1958. Cuidado com isso aí, porque o cara que aparece ao lado de Freud não escreveu o livro, é só a pessoa que traduziu. Tem que tirar esse cara. Ele traduziu. É bem complexo isso também, para ter em conta. E dependendo da língua, né, José, que é traduzida, né? Claro, vamos suponer. Também tem diferença, né? Por exemplo, se é traduzido para o alemão, se é traduzido para o inglês, até mesmo para o inglês europeu, para o inglês americano, e para o português, para o espanhol. Então, sempre vai ter aquela, né? Aquela interpretação de acordo com a língua também. Então, tem isso também para prestar atenção. Ou seja, né? que ao lado do autor do livro, do autor da teoria, vamos suponer que esse caso é Freud, ao lado aparece o tradutor que traduz a obra ao português, que provavelmente a traduz do inglês. Então, tem que tirar aquele cara ali, tem que aclarar qual é a obra e de que obra foi traduzida a essa língua aí que você sabe. Esses autores, eles são, bem isso ali, a Lara colocou, ó, vários autores escrevem sobre as ideias de Freud, porém, não são as palavras dele. Muito bem que a Lara colocou. Perfeito. Então, também tem que tomar... Porque, assim, quando a gente for aprender a fazer as referências, tem como a gente colocar, né, nas referências, quem traduziu o livro, se vocês utilizarem livro traduzido. Então, tem a opção de você colocar quem traduziu. Porque daí, caso alguém vir questionar, mas eu segui esse autor que fez essa tradução. Daí tem como você se respaldar, porque você se baseou naquele livro, naquele tradutor. Então, tem como você ter esse respaldo, né? Muito bem, obrigado pela contribuição, viu, José? É muito importante que você falou e que a Lara colocou ali embaixo também,
tá? Só para ajudar um pouco. Agora, então, vamos aqui, então, para alguns exemplos aí de citação que eu coloquei para vocês, tá? Como eu falei anteriormente, né? A gente vai colocar a citação autor-data, e sempre quando a gente vai citar o nome do autor, a gente começa a citação, tá? Pelo sobrenome do autor, né? Então, por exemplo, o meu nome, a Ivanelisa Simeonato de Assis. Então, se alguém for citar algo que eu escrevi, vai ser a partir do meu sobrenome, Assis, tá? E o ano que eu escrevi, né, aquela informação, tá bom? Então, sempre iniciado pelo sobrenome, tá? E a questão de ser letra maiúscula ou minúscula, ela vai depender de como você vai colocar, então, a frase, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei uma frase. A ironia seria, assim, uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, conforme a classificação proposta por Altier nananana, em 1982, tá? Então, vocês perceberam que eu fiz o autor, tá? Aqui, participar da minha frase. Eu inseri ele na minha frase, participando. Eu falei que essa frase, essa teoria, ela foi, então, proposta por autor tal no ano tal. Então, quando eu fizer esse tipo de citação, tá? Eu posso utilizar aqui, olha, letras minúsculas, tá? Letras minúsculas, seguido de parênteses com o ano da publicação aqui dentro, ó. Ano de... Ups, escrevi errado ali. Ano de publicação, tá? Não vou perder tempo escrevendo aqui. Ano de publicação, tá bom? Agora, eu posso escrever também de uma outra forma. Ó, eu posso colocar entre aspas a frase, tá? Posso escrever entre aspas a frase, igualzinho tá lá que o autor, né, citou, escreveu a informação, fecho aspas, e eu coloco aqui, olha, o sobrenome do autor, coloco o ano de publicação, e eu posso ainda acrescentar aqui a página aonde está escrito essa frase, esse parágrafo, tá bom? Perceberam que aqui, olha, eu não fiz o autor participar da construção aqui da frase, né, no meu texto? Eu escrevi tudinho igualzinho ele fez, só que eu não fiz ele participar da frase aqui, né? Eu escrevi tudo primeiro e daí no final eu citei ele. Então, aqui, geralmente, a gente coloca, então, tudo com letra maiúscula. Então, aqui, ó, tudo com caixa alta. Seguido, então, do ano e a página da onde eu tirei, tá bom? E deu para vocês verem, então, aqui a diferença? Que aqui eu fiz... a citação do autor de forma indireta, por quê? Porque eu falei que ele escreveu isso e citei ele no final. Aqui eu coloquei igualzinho que ele falou, sem mudar uma vírgula, e citei ele no final, tá? Então aqui ele participou aqui da construção da frase e aqui não. Então a gente pode utilizar dessas duas formas, tá? E assim, você pode fazer uma mescla no seu texto, né? Porque você vai citar muitos autores. Então, você pode fazer uma mescla disso no teu texto, para não ficar muito cansativo também, né? Aqui, olha, outros exemplos, né? Então, aqui, olha, eu coloquei, olha, a produção de lítio começa em Sears Lake, Califórnia, em 1928. Então, essa frase aqui, quem escreveu foi esse autor, que é o sobrenome dele, e aqui, então, o ano que ele escreveu e a página onde se encontra essa informação. Eu posso começar aqui também com os autores, olha. Segundo Oliveira e Leonardos, no ano tal, com a página tal, dizem ou defendem tal, e coloca, então, o que ele escreveu. Então, você pode utilizar essas formas diferenciadas de citação, tá? Mas sempre começando
pelo início, que é o sobrenome do autor, o ano que ele escreveu aquilo e a página, né, do local da informação onde ela está, tá bom? Essa página aqui, ela não é um item obrigatório, mas se você colocar em um, é ideal que você coloque em todos, tá bom? Se não colocar aqui, tem que colocar na referência, certo? O ideal, então, é que coloque as informações que são completas, né? Então, o sobrenome do autor, o ano e a página onde está a informação, tá? Então, vamos aqui. Aqui tem já um texto já com citação direta e indireta aqui. Aqui a maioria é citações indiretas que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Um exemplo, é um texto todo aqui, tá bom? Fiz isso justamente para mostrar para vocês. Então, aqui, olha, no texto, eu coloquei esse tipo de citação com sobrenome e ano, né? Em todos em letra maiúscula, porque ficou no final da frase, ali do parágrafo, tá? E aqui eu coloquei ele, olha, no início. Quando eu coloco ele no início, então, é letra normal, né? Primeira letra maiúscula e o restante minúscula. Coloco o nome o sobrenome dos autores, seguido, então, no ano de publicação. Aqui é a mesma coisa, olha. Segundo, o sobrenome desse autor, sobrenome desse autor, sobrenome desse autor e o ano de publicação. Daí a gente coloca lá o que esses autores escreveram. Então, você pode alternar esses dois tipos de citações aí, indireta, tá? Por que eu sei que é indireta? Porque não aparece as aspas. Sempre quando aparece as aspas, é uma citação direta, tá? Fica aí uma dica para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui. Tá vendo que apareceu entre aspas, ó, aqui e aqui, tá? Então, quando aparece entre aspas, é uma citação dita, tá? Não apareceu nada, ó, não apareceu nada, nenhuma aspas ali, provavelmente é uma citação indireta, ou seja, a pessoa interpretou, escreveu aí com as palavras, né, sem mudar, né, a ideia original do texto, e escreveu ali no trabalho, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Aqui, tá vendo que não tem nenhum lugar que tem aspas, ó, então, tudo citação indireta, ou seja, a pessoa leu, entendeu e escreveu, então, com as palavras dela, tá? Aqui, ó, esse exemplo aqui são todos exemplos de citações diretas, ou seja, copiou igualzinho que o autor falou, tá? Então, tá aqui, ó, o sobrenome do autor, o ano e a página aonde se encontra a informação. Descreve, tal, né? E coloca aqui a aspas, olha. Apareceu a aspas, então ele está escrevendo igualzinho a informação do artigo, da revista, do livro, tá bom? Aqui também, olha. Sobrenome do autor, o ano e a página. Apareceu aqui as aspas, tá? Então, está indicando para mim que é uma citação direta. Copiou igualzinho o que o autor, então, tem no texto, no livro ou no artigo, né? Sempre lembrando de colocar o sobrenome do autor bonitinho. Entenderam, então, essas diferentes formas de você montar a sua revisão da literatura, utilizando, então, as citações? Deu para vocês terem uma visão de como vocês vão escrever? Sim, professora. Sim. Os mais novinhos agora, que são do segundo período, do terceiro, tudo ok? Tudo ok, prof. Então tá. E assim, gente, se vocês não fazem isso, vocês vão ter problemas com direitos autorais depois, né? Além de vocês não defenderem o TCC, de reprovarem, né? Porque pode reprovar por plágio, né? Ainda você pode ter problemas com direitos autorais dos autores que podem, então, né,
mandaram algum processo, alguma coisa assim, e ainda, né, vocês se dão mal ainda. Por isso que, então, é obrigatório, né, o uso de citações em trabalhos acadêmicos, tá? Agora aqui, no caso de citação direta, tá? No caso de citações diretas, a gente tem duas regrinhas bem interessantes aí, tá bom? Se, no caso, tá? A citação direta, ela for menor do que 3 linhas, deixa eu ver se eu mostrar aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Aqui, ó. Não, não é aqui. Vou mostrar esse anterior. Se a frase que você vai utilizar para colocar no seu trabalho, ela tem até 3 linhas, tá aqui, ó, até 3 linhas, você coloca o aspas e cita o sobrenome do autor normal e escreve, sem nenhum problema. Até 3 linhas. Quando essa citação ela for maior do que 3 linhas, então tem 4, 5, 6, 10 linhas, nós temos que apresentar ela de forma diferenciada, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o que nós chamamos de recuo. Então, o que é esse recuo? Eu vou pegar e vou aumentar aqui, olha, a distância, né, da minha margem esquerda. Eu vou aumentar 4 centímetros de distância ali. O tamanho da letra, agora, ele vai ser menor, tá? O tamanho da letra agora, ele vai ser 10, e o espaçamento vai ser simples, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, espaçamento simples. Professora. Pode... Oi. Eu tenho uma dúvida. Uhum. Eu já fiz uma faculdade, tive que apresentar monografia, isso aconteceu, tá? Que quando no texto, né, tinha essas regras, né, quando a citação passa de 3 linhas, tem que fazer a citação separada com recuo, espaçamento simples, a fonte menor. Mas já aconteceu de, no texto, ela ficar com a fonte normal mais de 3 linhas, passar, mas quando você vai e joga no recuo, ela fica pequena. Não sei se isso já aconteceu com você. Não. Pois é, aí eu ia perguntar o que faz nesse caso, né? Porque parece que está Não, errado de qualquer jeito. você escreve o seu texto nas margens normal, no tamanho normal, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que tem essa frase aqui, ó. Tá vendo? Tem essa frase aqui lá no teu trabalho. Você tá vendo que ela já tem 4 linhas? Se essa frase essa frase que você vai colocar lá no teu trabalho, se aquilo já tem 4 linhas, ela já vai para essa regra aqui, ó. Então, no primeiro momento, você escreve ela no tamanho normal, no seu texto normal. Então, você vai digitando. Eu vou copiar essa frase que eu preciso, essa definição. Vai digitando, e você verifica, já coloca dentro, né, das normas bonitinho, tamanho 12 da letra, Times New Roman ou como Arial. Já escreve ela. Aí, beleza. Então, você verificou que deu 4 linhas. Se deu 4 linhas, já coloca o recuo de 4 centímetros da margem, tá? E já diminui para tamanho 10. Porque quando você coloca o recuo, ele já vai ficar mais apertadinho, né? Então, daí você já coloca ele no recuo. Tá bom, professora, obrigada. Se, por exemplo, se isso aconteceu que você falou, de ela, sei lá, por algum motivo, porque você colocou o tamanho 10 e ela não der as 3 linhas, né? Tenta fazer uma citação indireta, ou seja, tenta interpretar e fazer uma citação indireta. Caso seja possível, porque às vezes não tem como, né? Às vezes é uma definição, né? Um conceito que não tem como mudar, né? Daí, então, o ideal é que se passou mesmo dos 4 linhas, faz ao recuo. E sempre lembrando de colocar o aspas, né? Que aqui eu não coloquei, mas o ideal é que coloque, então, entre aspas, para indicar que é uma citação, então, uma citação direta, ou seja, você está copiando igualzinho.
Por exemplo, é muito comum isso em lei, né? Porque, assim, você vai copiar uma lei, um artigo de uma lei, então não tem como você mudar, é aquilo mesmo, né? Então, você tem que transcrever, então você pode utilizar esses recursos, e daí cita o artigo de lei, que tem como fazer isso também, e o ano que ela foi sancionada. Então, é um recurso, tá? Então, tá vendo? Essa frase aqui, de citação direta, ela ficou muito grande. Então, faz o recuo, tá? E então escreve ela dessa citação de forma direta. E coloca Professora, o sobrenome do autor, o ano e a página igual. eu tenho uma outra dúvida. Na verdade, era para ter perguntado antes, mas aí eu esqueci e agora eu lembrei. No caso de citação pelo sobrenome, como que fica no caso de pessoas que se casam, homens ou mulheres, e alteram o sobrenome? Então, isso aconteceu com uma amiga minha. O nome dela o sobrenome é Bonatti. Aí ela se casou e o marido dela é Chaves. Então, o que ela quis levar o nome do esposo. Então, o que ela fez? Nas citações atuais dela, ela mantém o Bonatti, então ela faz lá Bonatti, né? E ela faz um tracinho, e ela colocou Chaves, que é do marido dela. Né? Então, eu sou casada, mas eu não tenho o sobrenome do meu esposo, então eu vou manter o meu Assis, né? Assis 2015. Eu vou manter ele como Assis, mas vamos supor que fosse o caso aqui, Assis tracinho Chaves. Né? E isso, se ela mudou. Porque isso é uma coisa que pode acabar prejudicando o autor, né? Ou a autora. Você casa, pega o nome, depois separa, tira o nome, acaba perdendo, exatamente. Né? No caso, e você pode optar por você utilizar o seu nome de solteiro. Mesmo estando com o nome alterado no cartório, você pode usar o seu nome de solteiro para manter um vínculo. Eu tenho uma amiga minha que ela é casada, ela tem o nome do marido dela, ela só usa o nome de solteiro normal. Entendi. Então, daí, assim, o melhor é você fazer a mudança, né? Só que daí você muda a partir daquela data para frente, para trás fica aquilo mesmo, né? O ideal é que você faça a mudança conforme o documento, mas daí você pode usar as duas formas. Né? Eu não vou mudar, então vai ficar assim mesmo. Fica mais fácil, dá menos trabalho. Porque quando você tem a certidão de casamento, eles recolhem a tua certidão de nascimento, né? Isso mesmo. Daí você fica sem um documento, né? Para comprovar que é você, né? Então, o ideal seria utilizar o nome de casado. Mas aí tem pessoas que se sentem incomodadas em mudar tudo, então, né? O ideal é mudar. Eu mudaria, mas como o meu não tem, então vou deixar assim. Ficou mais fácil. Entendido, então, essa parte aqui de citação? Simples, citação indireta, direta, como que faz o sobrenome do autor e do ano, e a página. Então, gente, isso é uma coisa muito importante, tá? Muito importante, muito importante. Né? E saiu disso daqui é plágio. E olha que mesmo assim, tem revistas científicas que não aceitam citação direta, tá? Então, você vai escrever um artigo, por exemplo, para publicar numa revista científica, eles não aceitam citação direta, é tudo citação indireta, ou seja, você leu, interpreta a ideia do autor e você escreve, tá bom? Então, tem que tomar bastante cuidado. Se você vai publicar, né, o seu trabalho de TCC numa revista científica, tem que ler as normas da revista para verificar se eles aceitam citação direta. Se não aceitar a citação direta, na hora que eles forem passar no antiplágio, porque hoje tem, né, antiplágio, ele vai te dar tantos por cento de similaridade, que é de cópia. Similaridade, cientificamente, para eles é cópia, tá? Então, tantos por cento de similaridade. Se for uma porcentagem muito alta, eles já descartam o teu artigo e ele já é recusado, não é aceito para aquela revista.
Tem revistas que têm nível, porcentagem de similaridade, eles suportam até 7%, 10% de similaridade, né? Caso for mais que isso, alguns pedem para reescrever. Então, isso é bastante sério dentro da academia, tá? Então, prestem bastante atenção quanto a essas questões, então, de citação, tá? Outra coisa, então, que também a gente tem que prestar atenção na hora de você citar um autor, é verificar quantos autores escreveram aquilo com ele. Isso é comum em artigo, né? Por exemplo, o meu artigo da tese do doutorado tinha 18 autores junto comigo. Como que eu vou citar 18 sobrenomes, né? Como que alguém vai citar 18 sobrenomes aqui? O número de sobrenomes lá, né? O tamanho de todos os sobrenomes vai ficar maior que a frase, quase. Tá? Então, a gente tem um artifício para isso, né? A gente pode, então, colocar, por exemplo, assim, ó. Eu coloco o meu sobrenome, né? Que é o Assis, e eu coloco uma abreviação para os outros autores, que é uma abreviação chamada de et, tá? Ali. Coloco o ano, 2020, por exemplo, tá? Esse et ali aqui quer dizer e colaboradores. Ele vem de uma palavrinha latim, né, em latim, que significa et ali, né, que significa outros. Significa outros, tá? Ou et ali e colaboradores, e outras pessoas que colaboraram com o trabalho. Tá bom? Para você não ter que escrever lá 30 sobrenomes do artigo. Gente, eu vi um artigo na medicina, do Japão, o artigo. Ele tinha 50 autores na pesquisa, no artigo. 50 autores. Então, não tem como você citar 50 autores. Então, você cita o primeiro, que está lá, o primeiro nome que está, né, no artigo, o primeiro sobrenome, e coloca tudo et al. Tá bom? No caso, se for uma quantidade muito grande. Até 3 autores, a gente cita normal o sobrenome, tá? Então, vamos supor que fosse eu e mais 3 pessoas. Então, colocaria lá o meu Assis, tá? Então, colocaria lá o meu Assis, vírgula, Oliveira, que é o outro, tá? E Silva. Silva. Então, aqui são 3 sobrenomes dos autores. Então, beleza. Até 3 autores, eu coloco o sobrenome de cada um dos autores. Mais que 3 autores, a gente já coloca o et al, né? Abrevia e colaboradores. E na hora que vocês vão apresentar para a banca, vocês não falam et al, tá? Vocês falam assim, olha, segundo Assis e colaboradores, né, relatou que tal. Então, não é de bom tom você falar et al ou et al. Você fala e colaboradores. Ou Assis e outros autores, ou Assis e colaboradores fica melhor, tá bom? Então, não utiliza-se falar o et al, você só escreve. Mas falar, você fala e colaboradores. Ó, dica de ouro, hein? Eu aprendi isso no mestrado. Que a professora me deu um crau no dia da minha no dia da minha qualificação antes da defesa. Dica de ouro, hein? Dica de ouro. Ninguém me falou isso até a pós-graduação. Então, guardem essa dica aí. Beleza? Tudo bem até aqui? Sim, professora, já anotei aqui. Anotem, já chegou lá e falei assim, segundo fulano et al, a professora já vai olhar para você assim, oi? A minha orientadora só olhou para mim e fez assim, E eu lá apresentando, ela só virou o pescocinho assim, ó. Quando ela virou o pescocinho, eu falei assim, vixe, coisa pegou pro meu lado. Tá? É aluno, né, gente? Também fui aluno uma vez, tá bom?
Então, guardem essas informações aí para vocês. Vou fazer a chamada, então, e na próxima aula a gente vai trabalhar, então, um pouquinho mais aí com o problema de pesquisa, né, hipótese. Então, eu vou começar aqui na próxima aula, tá? Então, deixa eu só ver aí quais os cursos que estão aqui comigo hoje. Tem alguém da estética, porque acho que está tendo congresso hoje. Tem alguém da estética? Acho que não. Não. Fono, a fonoaudiologia está aí, né? Sim, prof. Deixa eu tirar esse aqui, eu vou ficar só com o da fono. Medicina veterinária, nossa colega Thaís, está aí? Aí, beleza, então já vou colocar aqui. Psicologia, eu sei que estão todos. Fisioterapia, eles estão em congresso. Tem alguém da fisioterapia aí? Tem alguém da físio? Acho que não. Então, vou deixar aqui. Da enfermagem. Nossa coleguinha da enfermagem, a Hanan. Não. Então, vamos lá. Então, aqui da medicina veterinária, ok. A Thaís já está aqui. Tudo bem, Thaís? Obrigada. Já coloquei presente. A Hanan, eu vou chamar. Não, ainda não, Isaninha. Vou começar agora. Vou fazer agora, tá? Vou começar agora. A Emanuele, da psicologia, Emanuele, o José Maria está aí, e a Lara também. Sim, professor. Uhum. A Emanuele. Opa. Não. A Lara, ok, a Emanuele não. Então, tá. Agora, terceiro período, Geórgia. Geórgia, aí. João Pedro. Carla. Presente. Kelly. Kelly Dias. Laura Carolina. Presente, prof. Laura Campos. Maria Clara. Maria Clara. E a Stephanie Saint Hilbert. Stephanie Saint Hilbert. Não. Pessoal do segundo período de psicologia. Alexia. Alice. Ok. A Ana Bárbara. Ana Caroline. Anne Caroline. Ana Luísa. Bianca Góes. Bruna Gomes. Burcha. Camila Sartori. Camila Sartori. Camille. Camille Vitória. Carolina Cândido. Carolina. Peraí, que eu me perdi aqui. Carla, você... Qual que é a tua turma, Carla? Eu não te chamei ainda. Ah, tá aqui. Já vi. Já coloquei. Carla Noronha, não é? Já coloquei. Catarina. Eduarda Leontino. Stephanie Santi. Fabiane. Fabiane, eu vi que ela tinha entrado. Fabiane Cita. Giovana Rezende.
Guilherme. Ivete. Guilherme, ok. Ivete, ok. Isabela Silva. Isabela Bianco. Presente. Isabelle. Isane. Oi, Isane. Presente, prof. É Isane. Isane. Jéssica Andréia. Luciano. Marjorie. Luciano, ok. Marjorie, ok. Matheus Campos. Matheus Pimentel. Milena. Mirelle. Natália. Nicolas. Saba, ou Sabá. Soelen. Ah, Fabiane, só um pouquinho, peraí. Ok, já coloquei. Sumaia. William. E a Yasmin. Beleza, Yasmin. Agora aqui a Fono. A Bir. Crianças do meu coração da Fono. Quando que vai ser a semana de vocês? A semana que vem? Do que, prof? A semana do congresso. Não avisaram nada ainda. Ah, Sempre então... é semana de provas que elas fazem. Tá, beleza. Então, tranquilo. Andressa. Boa noite, Luciano. Andressa. Ana Emília. Presente. A Ana Flávia. Boa Ariane. noite, prof. Tchau, Boa tchau. noite. Ariane. Camila Araceli. Evelyn. Tá aqui, ok, Evelyn. A Hanna Tamara. E a Marciele. E a Vitória. A Hanna ali, ok, Hanna, obrigada. Marciele, ok, Marciele. E a Vitória. Vitória Luane. Não? E a Hanan Amani, que é da enfermagem. Não. Ana Camila? Qual que é o curso, Ana? Ah, estética. Ah, tá. Beleza, deixa eu pegar aqui, peraí. É que você é de um curso e tá na lista do outro, né? Peraí que eu vou achar aqui. Estética, Ana... Ué. Ana Camila Silva. Isso, já achei aqui. Beleza, Ana, fechou. Certinho. Ok? Tchau, prof, boa noite. Obrigada, José, vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida... Se tiver... Tá bom, José, obrigada, viu, pela tua contribuição. Sempre muito bom vocês contribuírem, tá? Uma ótima semana para todos vocês. E semana que vem é feriado, ótimo feriado para vocês. Obrigado, igualmente para a senhora. Tchau.